Será que a ilusão pode ajudar você a evoluir? Será que a ilusão pode te ajudar a chegar onde você quer? Bom, vou rodar uma vinheta aí e a gente vai falar sobre isso. Vamos lá. A gente tem uma maneira muito peculiar de olhar para as coisas. A gente olha para as coisas sempre entendendo elas ao pé da letra e sem perceber o que a gente pode fazer com elas. O mundo é polaridade, o mundo é polarizado. A gente vive essa polaridade o tempo inteiro. O bem e o mal caminham juntos. A decisão sobre o bem e o mal cabe a cada um de nós. Mas esta decisão sobre bem e mal também passa por uma coisa importantíssima, que é o reconhecimento. Assim como a ilusão e a esperança passam também pelo reconhecimento de algo. Então eu quero te contar uma história minha que eu acho que vai ser bem legal para ilustrar isso daqui. Eu havia saído do quartel, eu acho que no quartel, pela primeira vez eu tinha entendido que eu fazia parte desse mundo, que eu era parte desse planeta. Sim, porque lá todo mundo usava a mesma roupa, vestia a mesma roupa, calçava o mesmo calçado. E pela primeira vez eu me sentia fazendo parte de algo, mas fazendo parte verdadeiramente de algo. Aquilo era muito bom para mim. E teve um determinado momento que eu saí do quartel. Saí do quartel e eu disse assim, bom, agora eu vou seguir com a minha vida, eu vou fazer uma faculdade, eu vou estudar, eu vou ser alguém, aquela história, né? Vou fazer uma faculdade, vou ser alguém, etc. E aí eu saí de lá e aí eu comecei a estudar. Mas eu estudava, eu fazia sempre o mínimo. Eu estava fazendo sempre o mínimo. Então eu ia lá, estava estudando, eu estudava 2 horas por dia e falava, caramba, com essas 2 horas por dia eu vou conseguir alcançar o que eu quero, eu vou conseguir chegar onde eu quero. Aí, ok? E eu estava feliz com isso. E aí aconteceu uma coisa impressionante entre eu e meu pai. Eu fui lá falar com meu pai, conversar com meu pai, disse para o meu pai, olha pai, meu pai é mecânico, meu pai é um mecânico de refrigeração, e eu queria fazer mecânica, como uma forma de serviço para o meu pai. Então eu disse com o peito cheio, assim, eu disse para ele, pai, eu vou fazer engenharia mecânica, eu vou prestar um vestibular, e eu quero ver se eu passo na engenharia mecânica. Aí ele disse assim para mim, escuta, como você vai passar na engenharia mecânica? Não dá para você passar na engenharia mecânica. Como assim, pai? Não dá para eu passar na engenharia mecânica? Não dá. Para você passar na engenharia mecânica, você teria que fazer como essas pessoas que estudam, só estudam. Você teria que estudar no mínimo 8 horas por dia, é o que você deveria estudar. E eu te confesso que saí dali muito invocado com meu pai. Eu disse assim, caramba, ao invés dele me apoiar, ao invés dele dizer para mim que eu posso alcançar algo, que eu posso chegar em algo, ele me fala um negócio desse, como pode? Estou estudando, puxa vida, estou estudando 2 horas por dia, como assim? Só que aí eu fui pensando, eu voltei para minha casa, fui pensando sobre aquilo. Primeiro veio uma indignação tremenda, uma baita de uma indignação. Mas aí eu voltei para minha casa, fui pensando. E aí eu digo, bom, mas é verdade, os caras estão estudando 8 horas por dia. Se eu quiser competir com eles, eu tenho que ter treinado tanto quanto eles. Porque se eu não treinar tanto quanto eles, talvez eu não tenha tanta chance. Eu disse, não, então eu vou estudar 8 horas por dia. Eu rapidamente me matriculei num cursinho, e lá no cursinho era de 3 a 4 horas por dia, então a gente entrava, era 3 a 4 horas por dia. Eu já venceria essas 4 horas, no mínimo ali no cursinho. Eu me decidi, naquele momento eu morava com minha avó, eu me decidi a fazer algo diferente. Eu me decidi a ir para o trabalho, ao invés de pegar meu carro para ir para o trabalho, eu tinha um carrinho naquela época, um Fusca. Ao invés de ir com o meu carrinho para o trabalho, eu falei, não, eu vou de ônibus. Eu levantava mais cedo, ia para o ponto final do ônibus, não esperava nenhum ônibus lá na porta, perto da casa dela. Eu ia no ponto final, entrava na fila, pegava meu caderno e eu ia lendo. E eu sentava no ônibus, lá na frente já, ia lá, sentava no ônibus e eu ia estudando. E assim eu fui agregando um número de horas a mais no meu dia para estudar. Aí eu combinei com o meu chefe, olha que maravilha, eu cheguei para o meu chefe e disse o seguinte para ele, chefe, por favor, eu preciso estudar um pouco mais. Eu posso sair 10 minutos antes para ir almoçar? Aí ele disse assim, olha, isso aqui não é comum aqui, nós não podemos fazer isso, etc. Mas para que você quer sair 10 minutos antes todos os dias para ir almoçar? Eu falei, olha, porque se eu conseguisse almoçar bem rapidinho,
eu voltaria e estudaria 1 hora. Ele falou, eu vou te conceder esse benefício, mas eu quero ver você estudando de fato. Então eu saía 10 minutos, aí falei com o pessoal lá do restaurante, e eles, eu não entrava nem no restaurante, eu ia direto para a cozinha, eles faziam um pratinho, eu comia aquele prato ali correndo, em 10 minutinhos eu comia, voltava para o meu setor, que era uma metalúrgica grande, onde eu trabalhava, voltava para o meu setor e estudava, mais 1 hora. Então eu já tinha trabalhado ali mais ou menos 2 horas de estudo ali na parte da manhã. E à tarde, ao final da tarde, antes de ir para o cursinho, eu saía, meu horário de saída, da onde eu estava, levava 15 minutos até o cursinho. Mas o meu horário de saída era mais ou menos 1 hora, quase 1 hora antes do cursinho começar. E eu comecei também, o que eu fiz? Eu corria lá para o cursinho, corria, mas corria mesmo. Aqueles 15 minutos eu fazia em 7, sentava e estudava. E aí entravam as aulas do cursinho, e aí eu sabia que no cursinho eu estava estudando novamente. E quando eu voltava para casa, lá ia eu pegar um ônibus, e pegava o ônibus, e mesmo em pé dentro do ônibus eu ia lá estudando. E eu foquei, foco geral, foco total, foquei, e aí segui em frente estudando. Aí uma coisa legal também, eu chegava na casa da minha avó, eu sentava na mesa e falava assim, vó, eu preciso estudar mais 2 horas aqui, 2 horas e meia. Então eu ia dormir todos os dias, 2h30, às vezes 3 horas da manhã, e eu levantava às 6 horas da manhã para ir trabalhar. E aí eu passei um período dormindo às vezes 3 horas e meia só por noite. Não morri por isso, e estudei, consegui estudar, e algo me motivava, algo criava um motivo para mim, que era estudar. E aí eu comecei a perceber que agora eu não tinha mais aquela ilusão. O que eu tinha agora era uma esperança. E você sabe qual é a diferençazinha que existe entre esperança e ilusão? Sabe, você perguntar para qualquer pessoa qual é a diferença entre esperança e ilusão, ela vai falar, não sei, sei lá, é tudo igual, parece. Ela vai dar explicações, etc. Mas se você colocar tudo na mesa, você vai ver que é muito parecido. A diferença é a ação. Alguém chega para você e diz assim, eu quero ganhar na Mega Sena. Qual é a pergunta que você faz? Você jogou? Se você não jogou, sua chance de ganhar na Mega Sena é 0. Se você jogou, você tem 0,00000 qualquer coisa lá, 1. Mas você pelo menos tem uma chance. Você está disputando. Isso ficou claro para mim naquela época. Bom, final das contas, entrei na faculdade que eu queria, no lugar que eu queria, uma faculdade pública no lugar que eu queria, e passei em 5º lugar. Isso foi bom, isso foi muito bom para mim. Então, queria te deixar algo hoje, não é? Pensa o seguinte, será que em algum campo da sua vida você não está tendo uma grande ilusão? Uma ilusão. E uma ilusão é quando você coloca... Olha, quer ver um exemplo de ilusão? É quando você coloca na mão de uma pessoa algo que é seu, que é só seu. Um relacionamento de casal, não dá para você colocar na mão do outro a sua felicidade. Isso depende única e exclusivamente de você. A relação com seus pais, tudo bem, seus pais podem não ser os melhores pais que você imaginou, mas eles são os melhores pais que você tem. Quem vai fazer dessa relação uma relação boa é você. Então talvez você tenha coisas para trabalhar, coisas para ressignificar, para dar um novo significado. Então pensa nisso por hoje, veja se tem alguma coisa que você poderia dar ressignificar, dar um novo significado. E foi isso hoje. Assina aí o meu canal, se você gostou, assina o meu canal, vai assinando o canal porque tem outros vídeos, você vai receber os vídeos, entra lá no meu Facebook também, eu tenho um Facebook que é Carlos Frois, aí você pode me acompanhar e a gente vai se vendo e a gente vai se falando. Se quiser conhecer a minha empresa também, há 4 tempos, cursos e treinamentos. Bem, a gente vai se falando, assina aí, dá uma passada em todos esses lugares, vou deixar os links aí para você e a gente se vê num próximo momento como esse, para a gente refletir sobre algo, tá bom? Um grande abraço, até lá, valeu!